Você sabe quais são os seus direitos quando você é um consumidor? Existe um órgão que elabora e executa a política de proteção e defesa dos consumidores do Estado de São Paulo. Chama-se PROCON, o tão famoso PROCON, que foi criado pela Lei número 9.192, de 23 de novembro de 1995, e é considerado sinônimo de respeito na proteção dos direitos do cidadão. Hoje, nós vamos conversar com o diretor executivo deste órgão, que nos educa quanto ao consumo, procedimento e suporte. Boa noite, Paulo Arthur Góes. Obrigado por ter vindo, Paulo. Tudo bem? Eu estava brincando com você agora em off, não queria estar na sua pele de jeito nenhum. Já pensou? Bastante trabalho. Telefonia, plano de saúde, distribuidor de energia elétrica, TV a cabo, que isso é um terror também, né? Meu Deus do céu, Deus te ajude e não me desampare, viu, Paulo? É bastante trabalho, Rony. Como diz um colega meu, de alfinete a avião, as relações de consumo. Você falou comigo de alfinete a avião. Agora, para começar, em que momento nós, consumidores, devemos acionar o PROCON? Bem, preciso saber que o PROCON é um órgão público de defesa do consumidor. É um órgão ligado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo. O consumidor muitas vezes aciona o PROCON não só quando tem uma reclamação a fazer. Aliás, é muito importante esclarecer, muitas das demandas dos consumidores são solucionadas com uma simples orientação. O consumidor às vezes precisa só saber qual é o seu direito, que ele consegue encontrar o caminho, isso é cidadania. Mas muitas vezes ele precisa sim do amparo do PROCON, por quê? E isso é fato, no mais das vezes, quando nós consumidores temos problemas, nós procuramos os fornecedores e não conseguimos ter o atendimento digno e adequado. E aí a gente precisa o quê? Procurar um órgão de defesa do consumidor. E o PROCON está lá para isso, para atender o consumidor, procurar solucionar aquela demanda dele e, se for necessário, até mesmo multar as empresas que desrespeitam os seus direitos. Olha, todos nós consumidores devemos acionar o PROCON só em circunstâncias máximas, me parece, porque senão vão ficar doidos. Ou você acha que sempre que a gente se sente prejudicado deve acionar o PROCON? Em primeiro lugar, o consumidor deve procurar sempre o fornecedor do produto e serviço. A empresa, ela causou o problema, ela é obrigada pelo nosso Código de Defesa do Consumidor a solucionar esse problema. Agora é óbvio, se ele não consegue a solução diretamente com a empresa, aí sim, procure o PROCON. Mas também, se há dúvida, se o consumidor tem alguma dúvida, procure também o órgão de defesa do consumidor, para evitar realizar um ato de consumo de maneira não consciente. Entendi. Isso vai evitar o problema lá na frente, a prevenção da lesão, do dano. Medicina preventiva do PROCON. Mas é isso mesmo, né? Melhor prevenir do que depois se arrebentar. Como é que funciona a relação entre consumidor, PROCON e, no caso, a empresa? Basicamente, é uma relação de mediação de conflitos entre o consumidor e a empresa, ou seja, o PROCON é acionado pelo cidadão para procurar solucionar aquela demanda. Mas muitas vezes o consumidor quer realizar uma denúncia. Olha, PROCON, o supermercado está vendendo produto com validade vencida. Aí o PROCON vai agir com o seu poder de polícia administrativa, aplicar uma punição àquela empresa. Mas a relação é sempre uma relação de mediação para solução de problemas ou de fiscalização do mercado a partir de uma denúncia do consumidor e, principalmente, uma relação voltada a educar e esclarecer o cidadão quanto aos seus direitos. Isso é que eu acho fundamental. Isso eu acho fundamental. Agora, normas para quem vai comprar, por exemplo, você que tem, vamos nos codificar de repente para não fazer bobagem. Para comprar uma roupa, por exemplo, se você não encontra o preço na etiqueta, que é obrigado a ter, né? Exatamente. As grandes lojas normalmente não põem, não. E esse é um problema, é o chamado direito, é o mais básico dos direitos do consumidor, Rony, é o direito à informação. Tá. Porque quando o direito à informação é atendido, o consumidor tem ele próprio as ferramentas para que ele se proteja. Tá. A informação do preço nem se diga, é uma informação básica. E quando o consumidor depara com uma situação onde ele não tem a informação do preço, ele deve, sem dúvida alguma, denunciar o PROCON. O PROCON vai fiscalizar e, se constatar a prática, essa empresa vai ser multada. Mas se de alguma forma ele ficou em dúvida em relação àquele preço ou foi levado a acreditar que o preço era
do produto, ele imaginou que era um determinado valor, ele tem o direito de pagar por esse valor ao qual ele foi induzido a crer. Entendi. Mesmo que seja na vitrine, porque na vitrine parece que não é obrigado a botar o preço, né? É obrigado a botar o preço tanto na vitrine quanto no interior da loja. Aliás, o preço só não deve estar visível para o consumidor quando a mercadoria está no estoque e o consumidor não tem acesso a essa mercadoria. Mas, do contrário, a informação do preço clara, precisa, ostensiva. E aí, uma coisa, não adianta informar o que a gente vê muito, né, Rony? Você vai, olha aquele preço, puxa, está muito barato essa peça de roupa aqui, mas aí bem pequenininho do lado, você vê lá R$10, mas aí bem pequenininho, 5 vezes 10. R$10 bem grande e os 5 bem pequenininho. Isso não pode, verdade, é infração, isso não pode, lesa o consumidor. E essa história de internet agora? Porque compra-se pela internet com muita gente de uma forma auspiciosa e outros com muito medo. A internet é uma grande ferramenta, mas ela também é muito mentirosa, veicula um monte de asneira e tem também as arapucas, que a gente sabe disso, negócio de cartão de crédito, etc. Mas vamos supor que a gente compra pela internet alguma coisa e a gente tem direito de troca se por alguma casa da mercadoria vier, tipo um sapato. Você pediu um sapato número 40, chegou um 40, mas está apertado. Você devia pedir um 41, que a forma é diferente. Acontece essas coisas. Pode se trocar ou não? Pode. Aliás, essa é uma dúvida recorrente das pessoas, viu, Rony? E é muito importante a gente explicar que quando você compra, quando o consumidor faz uma compra fora do estabelecimento comercial, portanto, fora da loja física, ele tem o chamado direito de arrependimento. É um direito assegurado pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Não sabia disso. Exatamente, são 7 dias, porque muitas vezes essas compras, Rony, são feitas, são aquela por impulso, exatamente. E aí o consumidor tem um prazo para reflexão. Esse prazo é de 7 dias para proteger, porque nós sabemos, o consumidor é a parte mais fraca da relação de consumo, ele precisa de mais proteção. Então, nesse caso, ele não precisa justificar se serviu, não serviu, enfim, no prazo de 7 dias do recebimento da mercadoria, o consumidor pode desistir daquele negócio. E, aliás, não pode ser cobrado qualquer valor dele. Ele deve ser reembolsado integralmente, não pode ser cobrado frete, taxa, nada disso. Aí uma dica para o consumidor: documente tudo, toda a operação feita pela internet, sim. Imprima as páginas ou salve em arquivos essas páginas, porque se você tiver um problema lá na frente, precisar reclamar, está tudo documentado certinho para poder exercer o seu direito. E muito cuidado nas compras pela internet. É importante informar que o PROCON divulga uma lista de sites dos quais, em relação aos quais não recomenda sejam feitas compras. Por quê? Porque são empresas que não atendem ao consumidor, não resolvem os problemas, não são encontradas para uma eventual notificação. Então, se o consumidor tiver alguma dúvida, entre no site da Fundação PROCON e consulte essa lista. Tem uns sites que são maravilhosos e outros que não tanto assim. Existe um prazo para entregar a mercadoria que você compra virtualmente? O prazo existe, é óbvio. O consumidor tem o direito de saber a data em que vai ser entregue a mercadoria. Ele pode até aqui no estado de São Paulo, uma lei estadual, escolher o turno entre aqueles que estiverem disponíveis, o turno da manhã, da noite, da tarde. Agora, esse prazo, ele varia de empresa para empresa, não há uma determinação fixa, olha, o prazo máximo é de tantos dias, não há, mas o consumidor tem o direito a ser informado previamente, ou seja, antes de fechar o negócio, tem que ser dada a informação de em quanto tempo ele vai receber aquela mercadoria. Entendi. E essa história da garantia estendida, como é que funciona isso? Aqui eu conto sempre, eu gosto de contar sempre um caso. Hoje, nós consumidores, Rony, saímos de casa, saímos das nossas casas para comprar um produto. Uma televisão. Nós voltamos com 4. A televisão, o cartão da loja, a garantia estendida e o seguro de vida. Assim, tudo foi vendido. Tudo isso foi vendido, Rony, pela mesma pessoa. O vendedor da loja de departamento que entende tanto de seguro, cartão de crédito e garantia estendida, quanto eu de biologia ou de matemática, física e química. Então isso vai gerar problema lá na frente. Por quê? Porque o consumidor vai ter a sua expectativa frustrada, ele não recebe a informação clara no momento da venda.
E aí esse contrato de garantia estendida, ele é um contrato seguro, e como todo contrato seguro, ele tem uma série de condições, de exclusões. E aí, o que a gente percebe lá no PROCON? É um dos problemas dos quais as pessoas mais reclamam, é a garantia estendida. Não tem a rede de assistência que foi prometida, a hora que o consumidor vai exercer a garantia, eram tantas exclusões que ele viu que não valia a pena contratar. E a gente não pode esquecer, todo consumidor tem garantia assegurada pela lei, é a chamada garantia legal, 90 dias para bens duráveis, como uma televisão, e 30 dias para bens não duráveis, como um alimento, um medicamento. Estou aprendendo tanta coisa. Agora, é permitido, por exemplo, você diferenciar valores de uma compra feita à vista em dinheiro para uma compra feita também à vista com cartão ou com cheque? Faria isso, não? De acordo com o nosso Código de Defesa do Consumidor, compra à vista é compra à vista, cartão, dinheiro ou cheque. Então, o entendimento do sistema de defesa do consumidor, dos órgãos de defesa do consumidor, do PROCON São Paulo, não pode haver uma política de preço para pagamento à vista, para cartão ou para dinheiro, por exemplo. O que não impede, é óbvio, aquela negociação ali tete a tete, consumidor e o vendedor, o lojista, conseguir uma condição especial para ele, consumidor, em função da forma de pagamento, enfim, isso é possível. O que não pode se diferenciar, criar uma política de preço diferenciada. Por quê? Afinal de contas, nenhum estabelecimento comercial é obrigado a aceitar cartão de crédito. Se aceita é por quê? Em primeiro lugar, isso traz mais clientes para ele. Em segundo lugar, ele diminui o risco, porque entre receber com cartão e receber com cheque, o risco com cheque é muito maior, sem dúvida alguma. Agora, é óbvio, as taxas que as administradoras cobram são, sem dúvida alguma, muito elevadas, mas isso é algo que tem que ser resolvido entre o varejo, o comércio e a indústria de cartão, e não repassar para o consumidor esse problema. Eu estava conversando contigo ali agora há pouco, antes de a gente entrar no ar, sobre as reclamações mais frequentes. Você disse, tem uma aqui. Está com a bandeirinha assim, levantada sempre, a telefonia móvel. Quais são os problemas mais frequentes? O que a gente pode evitar para que elas não aconteçam, enfim? Estamos aqui aprendendo todos. Claro, a telefonia, o brasileiro, isso é público, nós gostamos muito do celular, né? Nós temos mais de um celular por pessoa aqui no nosso país, é uma taxa, é um recorde mundial. E isso, somado ao fato de que as nossas empresas muitas vezes prestam serviços de qualidade muitas vezes sofrível, isso gera um superávit de problemas. E aí o que a gente percebe é que o consumidor, o maior problema é a cobrança indevida. O sujeito contratou um plano de serviço com uma franquia determinada, a cobrança vem diferente daquilo que foi contratado. Ou então ele cancelou o serviço com aquela operadora e continua recebendo cobrança da operadora. Também o consumidor contrata, porque hoje o celular é muito mais do que um aparelho para você conversar com uma pessoa do outro lado da linha, ele serve para tudo, é voz, é dado, inclusive para... Exatamente. E aí o sujeito contrata um serviço com a expectativa de que ele vai poder usar, ver as fotos dele, transmitir os e-mails, e ele só consegue fazer isso dentro da casa dele. Ele sai de casa, ele não consegue, mas na casa ele tem um computador. Por quê? Porque o sinal é fraco, não funciona. Então, muitas reclamações nesse sentido. Agora, quais são as dicas aí para o consumidor? Como existe uma grande variedade de pacotes, serviços, ofertas, o consumidor tem que fazer uma seleção, tem que pesquisar. A pesquisa é uma das principais armas que o consumidor tem. Ele tem que pesquisar, exigir a informação, que é um direito dele, e assim, saber que tipo de plano atende mais ao perfil dele. Ele é uma pessoa que precisa mais do serviço de voz, você precisa mesmo da internet, você usa isso, né? Então isso tudo tem que ser visto, pesquisado, para quê? Para que no fim do mês a conta feche bem para o consumidor. Existem coisas que eu fico vendo, por exemplo, você entra entra num pacote desse. Para você sair, Paulo, mas nem com reza brava, é igual a cartão de crédito. Você tem um cartão de crédito, quer desistir do cartão de crédito, você vai ficar louco. Para você sair do cartão de crédito, você enlouquece. Você tem ideia, há muito tempo atrás tinha uma empresa que já desapareceu, não estava no mercado há muito tempo, temos baixo na empresa, faz tempo isso, era uma pequena agência de propaganda, faz muito tempo, e tinha o cartão corporativo. A empresa não existia mais. E o cartão e a cobrança todo mês.
tive que constituir advogado para poder sair. Os caras acabaram com o meu cartão de crédito de uma empresa que não existia. Você sabe, Rony, que aqui no nosso país ainda, a gente precisa avançar. Avançamos muito nesses 20 anos de Código de Defesa do Consumidor, mas tem muita coisa ainda para acontecer, para melhorar a vida do nosso consumidor. E aqui algumas empresas ainda acham que fidelizar o cliente é amarrar ele com uma bola de ferro grudada na empresa. E aí como é que é feito isso? Em contratos, com pesadas multas, né? Cláusulas de fidelização. Isso é um absurdo. E tanto que hoje o consumidor tem direito, no caso, por exemplo, do cartão de crédito, quando ele quer cancelar o cartão, quando você liga para o saque dessa empresa, a opção de cancelamento tem que estar no primeiro menu. E antes você ligava para cancelar, você passava por 1, por 2, por 3 e não conseguia cancelar, né? Aquela coisa, pague para entrar, reze para sair, né? Isso é igual com plano de saúde, com aqueles pacotes de TV a cabo, enfim, estamos perdidos. De qualquer maneira, nem tudo está perdido porque você está aqui com a gente. Eu quero agradecer muito a presença do diretor executivo do PROCON, Paulo Arthur Góes, e espero que você volte mais vezes, que isso é uma pauta infinita. De repente vamos estar juntos mais vezes, né, produção? Que quanta coisa que eu quero perguntar e que de repente eu não tenho tempo para isso. É sempre um prazer, Rony, poder participar do seu programa e informar o nosso cidadão, o nosso consumidor. Obrigado, querido. Um grande abraço para você, viu, Paulo? Obrigado por ter vindo. Vamos agora